Tudo aquilo que você busca já existe, mas talvez não onde você tem procurado. Está à sua frente? Não. Está dentro. Porque antes que qualquer conquista se manifeste no mundo exterior, ela precisa tomar forma dentro de você. É uma verdade que muitos rejeitam por parecer abstrata demais, mas os que ousam experimentar esse princípio transformam suas vidas. O pensamento, quando combinado com convicção e ação alinhada, é a semente invisível da realidade visível. A maioria vive esperando ter para só então ser. Esperam alcançar riqueza para pensar como ricos, esperam alcançar poder para falar com firmeza, esperam encontrar amor para então se sentirem dignos. Mas essa lógica está invertida. Tudo o que se conquista, primeiro é assumido internamente como verdade. O mundo não responde ao que você deseja, ele responde à maneira como você se comporta diante do que deseja. E essa postura só muda quando você decide pensar e agir como alguém que já possui aquilo que almeja. Não se trata de fingir, mas de encarnar. Não se trata de ilusão, mas de identidade. O universo não atende vontades indecisas, mas se curva diante de mentes convictas. A pergunta não é o que eu quero ter, mas quem eu preciso ser para que isso se torne inevitável. Se você caminha como alguém que já venceu, sua energia muda, sua fala se transforma, seu foco se ajusta, suas escolhas deixam de depender da aprovação dos outros. Você passa a agir por convicção, não por insegurança. E quando a ação nasce da convicção, ela carrega poder. E se esse tipo de mensagem já está acendendo algo em você, aproveite esse momento. Siga por esse caminho com firmeza. Inscreva-se agora no canal e continue cercando sua mente de palavras que fortalecem. Porque é da nutrição mental que nasce o espírito inquebrável. Voltemos ao ponto essencial. A mente é a origem. Toda grande transformação começa por dentro, mesmo que o mundo diga o contrário. Enquanto a maioria vive na superfície, refém de circunstâncias, os poucos que transformam seu destino se movem a partir da profundidade. Eles não reagem aos fatos. Eles moldam os fatos com sua visão. Pensam como quem já tem, agem como quem já chegou, sustentam a frequência do que desejam até que o mundo acompanhe. Isso exige treinamento, exige vigilância interna. Você precisa ser o primeiro a acreditar naquilo que quer ver acontecer. Precisa andar por aí com a postura de quem já é. Não importa se os resultados ainda não chegaram. Eles virão. Mas só depois que sua mente parar de duvidar e começar a declarar, em silêncio ou em ação, que já é merecedor do que busca. Você já viu como algumas pessoas carregam uma presença que impõe respeito, mesmo sem dizer nada? Isso não vem de aparência, vem de certeza. Vem de alinhamento entre pensamento e comportamento. Elas já se veem como aquilo que decidiram se tornar, mesmo antes do mundo validar. Essa é a diferença entre o comum e o extraordinário. O comum espera. O extraordinário assume. Assumir não é arrogância, é responsabilidade. É sair do papel de vítima e ocupar o lugar de criador. É parar de explicar suas falhas e começar a construir suas vitórias. É levantar-se todos os dias e repetir a si mesmo com firmeza: já é meu, só falta se manifestar. O tempo deixa de ser um inimigo e passa a ser um aliado, porque agora você caminha com consciência de processo, não com ansiedade de resultado. Você já sabe que está a caminho, já sente, já respira a vibração da conquista. Isso muda tudo. E se você acha que esse modo de pensar é otimismo vazio, olhe ao redor. Veja quem realmente constrói. Veja quem avança, mesmo diante da adversidade. Essas pessoas não são movidas pelo que têm. São movidas pelo que acreditam ser. E essa crença profunda transforma cada escolha, cada passo, cada decisão. Pensar como alguém que já tem é se vestir com a atitude certa antes da ocasião certa chegar. É preparar-se, não para impressionar, mas para se tornar.
É fazer o trabalho mesmo sem aplausos. É ter disciplina mesmo sem urgência. É manter a direção mesmo sem mapa. Porque a verdadeira clareza não vem do mundo. Ela nasce da mente que já decidiu. Você pode não controlar quando o sucesso chega, mas pode controlar como se comporta até que ele chegue. Pode treinar sua mente para agir como um mestre, mesmo quando o mundo ainda te vê como aprendiz. Pode caminhar com integridade, mesmo quando os olhos dos outros estão fechados. Pode se posicionar como vencedor, mesmo antes da vitória. Isso é mais do que mentalidade, é identidade. E quando essa identidade se consolida, o esforço deixa de ser pesado. O caminho deixa de ser penoso. Porque você já se reconhece em cada passo. Já sabe para onde está indo. Já decidiu quem vai ser, independentemente do que os outros veem. Essa é a postura que transforma, que constrói, que multiplica. A postura de quem já tem, antes de ter. A postura de quem já é, antes de parecer. A postura de quem cria o próprio destino com os tijolos invisíveis da convicção. Você pode esperar mais um mês, mais um ano, ou pode começar hoje. Decida agora quem você quer ser, qual atitude combina com a sua melhor versão, como essa versão acorda, fala, anda, trabalha, decide. Então comece, não amanhã, agora, e repita. Repita até que essa identidade se torne tão natural quanto respirar. Repita até que o mundo não consiga mais ignorar a força silenciosa que vem de dentro de você. Existe um momento decisivo na jornada de quem se propõe a pensar e agir como alguém que já tem. O instante em que o mundo real ainda não corresponde à visão interior. É aqui que a maioria desiste. É nesse ponto que o contraste entre o que se sente por dentro e o que se vê por fora gera frustração. Mas escute com atenção. Essa fricção não é sinal de erro, é sinal de avanço. Se está desconfortável, é porque você já está se afastando da velha versão. E isso é progresso. A mente começa a mudar antes do corpo. A postura muda antes do resultado. A voz interna se fortalece antes da voz externa ser ouvida. Tudo em você começa a vibrar diferente antes que qualquer evidência apareça. E é exatamente por isso que o mundo parece resistir. Porque ele está tentando testar a sua consistência. E a pergunta que o universo te faz, ainda que em silêncio, é: você vai continuar sendo essa nova versão mesmo que ninguém acredite nela ainda? A resposta certa é ação. Não é discurso. Não é esperança vazia. É ação repetida, consistente, convicta. É acordar todos os dias e alinhar suas atitudes à identidade que você escolheu. Não a que o passado te ensinou, não a que os outros projetaram, mas aquela que você decidiu assumir, com firmeza, com coragem, com paciência. Quando você escolhe agir como alguém que já tem, começa a eliminar o intervalo entre intenção e manifestação. Você encurta o tempo, porque já está vibrando na frequência daquilo que deseja. E como tudo que existe responde à energia que você sustenta, o que parecia distante começa a se mover na sua direção. Mas isso não acontece de forma espetacular. Não espere trovões. Não espere sinais brilhantes. O que você vai notar são pequenas mudanças. A forma como você se comporta em silêncio. A maneira como sua mente lida com os obstáculos. A sua capacidade de se manter firme enquanto tudo ao redor ainda parece igual. Isso é força invisível. Isso é maturidade emocional. Isso é o que constrói os inquebráveis. Veja, pensar como alguém que já tem é também resistir à tentação de se sabotar, porque haverá dias em que sua mente antiga vai querer voltar. Vai dizer que está demorando, que talvez seja exagero, que talvez não funcione. Mas você não pode mais dar palco a essa voz. Você já sabe de onde ela vem. Vem da versão que não acreditava, daquela que tentava, mas não sustentava, daquela que sonhava, mas não agia como quem merecia.
A mudança de verdade acontece quando você para de flertar com a velha identidade, quando você deixa de agir como quem está tentando e começa a agir como quem já é. Isso muda a forma como você fala, como se veste, como se relaciona, como trabalha, como decide. E tudo isso somado começa a criar uma realidade diferente. As pessoas ao seu redor vão sentir, vão estranhar, algumas vão resistir, outras vão tentar te puxar de volta para o padrão antigo. Mas não se trata delas, nunca se tratou. Trata-se de você com você mesmo, do pacto silencioso que você fez com a sua melhor versão. E esse pacto precisa ser inegociável. Você não precisa convencer ninguém. A coerência da sua presença fará isso por você. Quando você sustenta uma mentalidade alinhada com o que deseja, sua energia fala mais alto do que qualquer argumento. E o mundo, cedo ou tarde, começa a se adaptar à nova frequência que você emana. Mas atenção, essa frequência não é sustentada por frases bonitas. É sustentada por escolhas, por hábitos, por presença, por consistência. É o que você faz quando está sozinho, quando está cansado, quando está frustrado, quando ninguém está assistindo. É aí que a sua identidade verdadeira se revela. E se você cair, levante. Se falhar, recomece. Se duvidar, reforce sua fé com ação. Você não está aqui para ser perfeito. Está aqui para ser real. E uma identidade real se constrói no atrito entre o que você sente e o que você escolhe. No meio desse atrito nasce o seu novo eu. Visualize isso. A cada manhã você tem duas opções: repetir a versão antiga ou reforçar a nova. A primeira exige conforto, justificativas, vícios emocionais. A segunda exige decisão, esforço consciente, alinhamento. E a diferença entre as duas está nas pequenas coisas, no modo como você levanta da cama, no modo como você organiza seus pensamentos, no modo como você diz sim ao que te eleva e não ao que te distrai. Você não precisa transformar sua vida inteira hoje. Precisa apenas escolher, mais uma vez, pensar e agir como alguém que já tem. E essa decisão, tomada com intenção, é mais poderosa do que qualquer circunstância externa. A sua identidade é uma construção, e todo dia é um tijolo. Não desperdice esse poder. Use-o, afirme-o e repita, até que não haja mais espaço dentro de você para a dúvida, até que só exista convicção. Esse é o caminho dos que transformam, dos que não vivem à espera, dos que não pedem permissão, dos que não medem seus passos com base na opinião alheia. Esse é o caminho dos que caminham com a certeza de que já são, mesmo que o mundo ainda não tenha percebido. Você não será lembrado pelas intenções que teve, mas pela identidade que sustentou. O mundo não recompensa quem quer muito, e sim quem age como quem já tem. Isso não significa agir com arrogância, mas com presença. Não significa se colocar acima dos outros, mas se recusar a continuar abaixo do que você sabe que pode ser. Porque há um ponto em que desejar já não é suficiente. Você precisa encarnar. A vida responde à consistência, não à euforia, não à empolgação de um dia bom, mas à firmeza com que você mantém o ritmo, mesmo nos dias difíceis. E isso só é possível quando a identidade que você construiu já não é um papel temporário, mas uma expressão verdadeira de quem você se tornou. Pessoas que vivem esperando um sinal para agir nunca saem do lugar. Elas confundem fé com passividade. Acreditam que pensar positivo basta, mas pensar sem agir é como plantar e nunca regar. A semente da transformação é plantada na mente, sim, mas floresce no comportamento. Se você ainda espera o sucesso bater à sua porta para então começar a agir como alguém digno dele, está invertendo a ordem natural das coisas. Primeiro vem a postura, depois o reconhecimento. Primeiro vem o esforço invisível, depois os frutos visíveis.
Seus hábitos são declarações silenciosas sobre quem você acredita ser. Quando você acorda cedo para cumprir o que prometeu, mesmo que ninguém veja, você está reafirmando a identidade de quem merece. Quando você diz não a uma distração que ninguém puniria, mas que você sabe que te atrasa, você está reafirmando a identidade de quem se respeita. Quando você age em congruência com sua visão, mesmo que ela ainda não tenha se materializado, você está criando o espaço necessário para que ela se torne realidade. E é exatamente esse tipo de congruência que molda o caráter dos inabaláveis. Eles não se dobram diante da ausência de aplausos, não recuam diante do silêncio, porque já entenderam. O reconhecimento externo é apenas eco do reconhecimento interno. E quando esse reconhecimento interno é forte, você já não precisa provar mais nada para ninguém. É nesse ponto que sua energia muda, que sua postura se solidifica, que sua presença começa a comunicar o que antes você tentava explicar, porque agora você vive aquilo que antes apenas desejava. E não há força mais poderosa do que viver em integridade com a sua visão. Mas atenção! Viver em integridade não é viver sem falhas, é viver em alinhamento, é levantar toda vez que cair, é ajustar toda vez que sair do rumo, é corrigir o passo sem perder a direção. Isso é maturidade, isso é força, isso é o que diferencia os que falam dos que fazem. E não pense que o mundo é cego a isso, ele percebe. As portas que hoje parecem fechadas começam a se abrir para quem aprendeu a sustentar a versão mais elevada de si mesmo. Oportunidades surgem para quem já vive no nível daquilo que deseja receber. A vida não entrega sonhos para quem apenas sonha. Ela entrega para quem já se comporta como o guardião desses sonhos. Você quer liberdade? Haja como alguém que a valoriza. Quer abundância? Haja como alguém que a sustenta. Quer respeito? Haja como quem se respeita, porque o mundo não pode te oferecer mais do que você oferece a si mesmo. E se você olhar honestamente para sua rotina, para seus pensamentos, para suas escolhas, será que eles refletem o que você diz querer? Ou será que ainda estão moldados pela versão antiga, aquela que esperava o externo mudar para então mudar por dentro? Esse é o ponto de virada, o instante em que você para de negociar com suas desculpas. O momento em que você escolhe, de forma definitiva, que não vai mais se comportar como alguém que apenas deseja. Vai se comportar como alguém que já tem, já é, já decidiu. Você não precisa anunciar isso, não precisa escrever em cartazes, basta agir. A cada manhã, a cada escolha, a cada momento de fraqueza, reafirmar sua força, a cada tentação de voltar ao padrão antigo, reafirmar sua decisão de seguir em frente. Essa repetição não é castigo, é a trilha da transformação, porque só se torna natural aquilo que é praticado até deixar de ser estranho. No começo, agir como alguém que já tem pode parecer forçado. Mas se você persiste, essa versão começa a se consolidar. A identidade muda. E quando a identidade muda, tudo muda. O medo recua. A dúvida perde força. A procrastinação enfraquece. Porque você já não precisa mais de motivação. Você já sabe quem é. E quem sabe quem é, não negocia com o acaso. Então pergunte a si mesmo: o que alguém que já tem a vida que eu desejo faria hoje? E faça isso, mesmo que pareça pequeno, mesmo que pareça insignificante, porque é no acúmulo de pequenos atos que o extraordinário se constrói. Não no impulso, não no espetáculo, mas na constância silenciosa que molda destinos. A sua mente já sabe o que é preciso. O seu corpo precisa acompanhar. E juntos, eles constroem a realidade que você antes apenas visualizava. Existe um ponto da jornada em que tudo começa a fazer sentido. Mas ele não acontece antes da prática, nem antes da consistência. Ele acontece depois de muitos dias sem resultados.
Depois de muitos passos sem plateia, depois de muitas escolhas sustentadas no escuro, porque é aí, nesse território da persistência silenciosa, que a identidade se consolida. E quando isso acontece, o mundo começa a responder. A resposta do mundo não é mágica, nem instantânea. Ela é justa. Ela acompanha o nível de clareza que você tem sobre quem você se tornou. Não é o currículo, não é o marketing, é a vibração, é a coerência. É a soma dos pensamentos, das emoções e das ações que você mantém mesmo quando ninguém está assistindo. Pessoas que vivem em integridade com sua visão não precisam gritar. Sua postura já fala por elas. E cedo ou tarde, essa presença se torna magnética. Oportunidades começam a aparecer. Conexões se fortalecem. Caminhos se abrem. Não por acaso, mas porque agora você se tornou alguém que sabe receber. E essa talvez seja uma das partes mais negligenciadas do processo: o merecimento. Você não atrai o que deseja, atrai o que acredita merecer. E o merecimento não é uma ideia que se afirma da boca para fora. É algo que se sente, que se sustenta, que se comprova todos os dias com atitudes que reforçam essa convicção. É por isso que pensar como alguém que já tem é tão poderoso. Porque você treina sua mente para parar de sabotar, de negociar, de se esconder. E passa a se apresentar à vida com dignidade interior, com postura, com prontidão. Você já não implora. Você já não mendiga atenção. Você já não espera ser notado, porque agora você sabe que o seu valor não depende da opinião dos outros. Ele nasce de dentro. Ele se sustenta em silêncio. Ele se manifesta naturalmente como consequência de quem você decidiu ser. E se essa mensagem despertou algo em você, então chegou a hora de fortalecer esse processo. Inscreva-se agora no canal. Aqui, cada palavra é escrita para blindar sua mente, fortalecer sua postura e sustentar essa nova identidade com consistência e convicção. Não há como viver grandes transformações mantendo a mentalidade que criou o cenário anterior. E é por isso que tantos se sentem travados, porque ainda tentam conquistar algo novo, usando os padrões de pensamento que pertencem ao velho eu. Isso não funciona. Você não conquista o extraordinário enquanto insiste em carregar a versão limitada de si mesmo. Você precisa liberar, precisa se despedir, precisa deixar para trás aquilo que, apesar de familiar, já não serve mais. Porque há uma nova identidade esperando para ser assumida. Uma identidade que não se envergonha da própria grandeza, que não recua diante da dúvida, que não se sabota por medo de brilhar. Essa identidade é você, mas em sua forma mais refinada, mais consciente, mais presente. Ela já existe, já pulsa dentro de você, só precisa de espaço para emergir. E o espaço é criado quando você para de negociar com a mediocridade e começa a agir com propósito. Não espere mais que o mundo te diga quem você é. Assuma, declare, não com palavras vazias, mas com ações firmes, com escolhas conscientes, com hábitos alinhados. Você não está aqui para repetir padrões, está aqui para criar possibilidades, para escrever sua história com honra, para deixar um legado de presença, força e coerência. Há uma diferença sutil, mas gigantesca, entre quem deseja e quem já decidiu. O primeiro espera um sinal, o segundo se torna o próprio sinal. O primeiro observa o tempo passar, o segundo molda o tempo com suas ações. O primeiro carrega dúvidas, o segundo carrega direção. E essa diferença é percebida não pelo que se diz, mas pela forma como se vive. Quem já decidiu não precisa mais se convencer. Não precisa mais de frases motivacionais para levantar. Não precisa mais de validação externa para agir. Porque agora, cada gesto é expressão natural de uma identidade que foi forjada na convicção. A pessoa que já tem, mesmo que ainda não tenha em forma visível, é guiada por algo maior do que metas. Ela é guiada por uma certeza interna inegociável.
E quando essa certeza é profunda, nasce uma nova forma de caminhar pelo mundo. Uma forma silenciosa, serena, sólida. Você já não se apressa, já não se compara, já não precisa correr atrás de tudo. Porque você sabe o que está construindo. E mais importante, você sabe o que está sustentando por dentro. O silêncio vira seu território. Não como ausência de ação, mas como espaço sagrado onde você planta a sua grandeza. Nesse silêncio, você não busca holofotes, busca consistência. Você não busca impacto imediato, busca impacto duradouro. Você não age por urgência, age por intenção. O merecimento verdadeiro não é agressivo, não precisa provar. Ele é calmo, é firme. Ele diz: eu já sou, com cada decisão alinhada. E é essa vibração que transforma o invisível em inevitável. O que você sustenta no íntimo acaba se manifestando no externo. Não porque você forçou, mas porque você se tornou o canal certo para aquilo que deseja. Essa é a diferença entre correr atrás e atrair, entre querer e encarnar, entre lutar por algo e se alinhar com algo. A primeira postura exaure, a segunda constrói. Quando você vive como quem já tem, você elimina a resistência. Você cessa a ansiedade, você dá espaço para que o destino respire e floresça ao seu redor. Você já percebeu como a natureza nunca se apressa, mas tudo nela se cumpre? A árvore não força o fruto. O sol não apressa o nascer. Tudo acontece porque tudo está alinhado com o seu tempo e com a sua essência. Da mesma forma, quando você alinha sua essência à sua visão, tudo começa a se organizar de forma quase invisível, mas absolutamente precisa. E é por isso que pensar e agir como alguém que já tem é um estilo de vida. Não um experimento, não uma fase. É uma declaração silenciosa de autoridade interna. Você deixa de ser uma vítima da realidade e passa a ser um criador consciente. E quem vive com essa consciência nunca mais volta ao padrão antigo. Porque agora você sabe o que vale, sabe o que sustenta, sabe o que vibra. E esse saber muda tudo. Ele molda o seu olhar, ele afina sua escuta, ele refina sua escolha. Ele silencia o ruído externo. E quando o mundo gritar dúvida, você responderá com presença. Essa é a verdadeira conquista, tornar-se alguém que se basta, que não mendiga reconhecimento, que não corre atrás de migalhas emocionais, que não se sabota para agradar, porque agora a casa está firme, o alicerce está sólido e a vida, inevitavelmente, vai se reorganizar ao redor dessa nova fundação. Lembre-se, você não está aqui para perseguir o que deseja, está aqui para expressar o que já é. E se continuar nutrindo essa identidade com hábitos, com palavras, com escolhas, com presença, você não apenas chegará onde deseja, você se tornará o tipo de pessoa que sustenta o que conquista. E isso, meu amigo, é mais valioso do que qualquer vitória. É o poder de permanecer inteiro em cada etapa da jornada. Força e coerência. E por fim, lembre-se, o universo não responde ao que você quer. Ele responde ao que você é. E o que você é se revela sobretudo nos momentos em que ninguém está olhando. No modo como você se posiciona mesmo diante do silêncio. No modo como você se comporta mesmo diante da dúvida. No modo como você segue, mesmo quando nada ao redor ainda mudou. Esse é o verdadeiro poder. O poder de agir com fé, não com ansiedade, de pensar como quem já tem, mesmo quando ainda não tem nada visível. De sustentar a postura de quem já venceu, mesmo enquanto o mundo ainda te chama de iniciante. Quando você aprende isso, não há mais retorno. Você se torna inabalável, porque a vitória já não está apenas no futuro. Ela está em cada passo, em cada dia vivido com presença, em cada escolha feita com consciência. A vitória já está em você.